Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de língua inglesa do ano de 2021. Nós vamos então iniciar este ano letivo tratando de um tópico que está aparecendo para vocês aí na tela, que são estratégias de leitura. Por que nós vamos iniciar com estratégias de leitura? Antes de entrarmos em questões específicas da língua inglesa, é necessário que eu exponha para vocês aqui algumas dicas de como lidar com textos em uma língua estrangeira. Tá? Porque como eu já expliquei para vocês na apresentação da disciplina, um dos propósitos da disciplina Língua Inglesa no Ensino Médio no Instituto Federal Farroupilha é fazer com que vocês tenham condições de ler textos, de ler e interpretar textos em língua inglesa. Tá? Então, para a gente dar conta dessa primeira parte das estratégias, claro que são muitas as estratégias de leitura, mas eu vou focar nas principais porque nós não vamos ter muito tempo para desenvolver elas mais a fundo. Então, nesta videoaula especificamente, eu vou estar falando para vocês aqui dessas que estão aparecendo, palavras-chave, tá? E cognatos. Talvez vocês até já conheçam, talvez vocês até já utilizem dessas estratégias, mas então eu vou estar apresentando para quem não conhece e reforçando caso vocês já entendam. E como é que eu vou utilizar esses conceitos aqui de palavra-chave e de cognatos para que eu possa executar uma leitura em uma língua que eu não domino plenamente, que eu estou aprendendo, estou em construção ainda de conhecimento, uma construção de conhecimento na língua. Vamos lá. Vamos começar então discutindo o conceito de palavra-chave. Vocês já devem ter ouvido falar, não é um conceito muito desconhecido, o que são as palavras-chave, né? Então, essas palavras-chave são aquelas que normalmente resumem temas principais de um texto, ou seja, são elas que carregam o significado principal, elas identificam ideias, identificam temas importantes e servem de referência dentro de um texto. Eu vou apresentar para vocês um exemplinho, tá? Que normalmente vocês já devem ter visto, se não viram ainda, eventos científicos, normalmente os textos científicos, eles pedem que o autor do texto apresente o seu trabalho e junto nesse trabalho ele coloca essas palavras-chave para quem acessar esse trabalho, esse artigo acadêmico, ele já tenha noção do que se trata. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo do nosso evento que o Instituto Federal Farroupilha promove, que é a MEPT, a Mostra de Educação Profissional e Tecnológica, e um artigo do projeto que eu conduzo, que é o Café com Livros, só para vocês terem uma ideia do que se trata uma escrita acadêmica e de como é que funciona a questão da palavra-chave. Então, se vocês têm aqui, o projeto chama-se Café com Livros, formando leitores literários, mas do que trata desse projeto? O próprio texto acadêmico já pede que o autor lance palavras-chave. Então, se vocês prestarem atenção nas palavras-chave que estão escritas nesse texto acadêmico, são elas: leitura, né? Leitura, está aqui destacado, literatura, criticidade e debate. Então, a partir dessas palavras-chave, vocês já começam a formular uma ideia sobre o que esse texto trata. Então, esse texto que explica o projeto Café com Livros, falando sobre esse projeto, é um projeto que trata de leitura, que trata de debate, que trata de literatura. Tá? Então, para vocês já entenderem, não é preciso que o leitor pegue o texto com suas 10 páginas para que ele consiga entender ou criar, formular uma ideia, formular um significado. A primeira abordagem que é feita com o texto já me traz essa informação a partir dessas palavras-chave que são características do texto acadêmico. Claro que nem todo texto vai ser acadêmico, nem todo texto vai ter destaque para as palavras-chave. Eu só trouxe esse exemplo aqui para mostrar para vocês como é que as palavras-chave funcionam. A nossa ideia aqui não é necessariamente pegar texto com palavras-chave destacadas, é sim abordar um texto e buscar essas palavras-chave dentro dele. Tá? Então, como eu estava falando, nem todo texto é acadêmico, mas às vezes uma única frase ou um parágrafo pode conter palavras-chave que podem me auxiliar na identificação do tópico ou do assunto que o texto está tratando. Eu peguei uma parte daquele mesmo texto ali, mas sem destacar as palavras-chave. Mas se vocês olharem para essas duas linhas que estão na tela, vocês já podem perceber aqui algumas palavras que trazem significado. Eu tenho aqui a palavra projeto, e tem o objetivo do projeto, que fala sobre reflexão, leitura na escola e formação de leitores. Então, aqui com um conjunto de cinco palavras, 5 grupos de palavras-chave, vocês já conseguem fazer uma leitura superficial e ter noção do que essa parte, esse parágrafo está tratando. Né? Então, ele explica, o projeto tem por objetivo a reflexão sobre a leitura na escola e sobre a formação de leitores. Tá? Então, uma passada rápida aqui, nessas duas linhas, nós conseguimos identificar pontos, palavras, principais palavras que carregam significado. Tá? Essas palavras-chave, normalmente, aqui quanto à classe gramatical, para vocês fazerem uma pequena separação, não é toda palavra que pode ser chave. Normalmente, as palavras-chave, as palavras que carregam significado, que dão um sentido a um texto, elas se enquadram nas seguintes classes. Né? A primeira delas é o substantivo. Não vou discutir aqui com vocês o que é um substantivo, acredito que vocês já saibam, né? Mas substantivos são os nomes das coisas, né? Por exemplo, casa, cachorro, menino. Vocês perceberem como essas palavras são chave. Se eu falar casa, vocês já conseguem formular mentalmente o que é uma casa. Se eu falar cachorro, vocês também conseguem formular
formular mentalmente o que é um cachorro e ter um conceito formado, o que é um menino também. Então, substantivos principalmente, né, guardem aí, substantivos são a primeira classe de palavras que carregam bastante significado e, portanto, são palavras-chave, né? Os adjetivos, ou seja, as características dos substantivos, né, eu tenho aqui alguns exemplos. Grande, se eu falar a palavra grande, vocês já conseguem também fazer uma ideia mental do que é, do tamanho da coisa que eu estou falando. Pequeno, mesma coisa, bonito. Então, são palavras que dão características aos substantivos e que são também palavras-chave porque elas carregam um significado. E uma outra classe também de palavras que podem ser classificadas como palavras-chave são os verbos: caminhar, dormir, correr, cantar, etc. Então, basicamente, essas três classes aqui, substantivos, adjetivos e verbos, são as palavras principais que carregam significado. Por que eu estou expondo isso para vocês? Porque nem toda palavra vai ter essa força de trazer significado. Existem outras classes de palavras que não têm essa característica de significar. As preposições, os artigos, o que mais? Preposições, artigos, conjunções, elas apenas estruturam a língua, elas não carregam o significado da mensagem. Tá? Então, um conceito interessante vocês terem de entender como é que uma palavra-chave funciona é essa. Palavra-chave é aquela que encerra em si um significado e que eu consigo mentalmente, lendo ela, já fazer uma ideia, uma interpretação. Tá? Vão guardando essas informações que eu estou passando, que depois, no exemplo, vocês vão perceber como essas palavras-chave operam no momento em que eu formulo uma interpretação textual. Tá? Então, por enquanto é isso. Tá? Palavras-chave. Você deve estar se perguntando, tá, eu sei, palavra-chave é isso, eu já conhecia, eu sei que são as palavras principais, não é toda palavra que é chave, mas tem algumas que são mais importantes dentro do texto. Mas como é que eu vou usar esse conceito, então, de palavra-chave numa leitura numa outra língua, uma língua inglesa, que é a nossa disciplina aqui? Onde é que o professor quer chegar com essa conversa de palavra-chave? Vamos lá. Quando eu estou falando em palavras-chave, mas agora falando numa outra língua, um outro conceito que está sempre junto com a palavra-chave é o conceito de cognato, ou palavra cognata. Tá? Então, guardem bem isso. O que são cognatos? Cognatos, então, são palavras de duas línguas diferentes, línguas distintas, aqui no caso português e inglês, mas que elas possuem a mesma origem. Ou seja, lá no início, quando começou a comunicação, começou a se organizar a fala e o texto, elas, por exemplo, a língua portuguesa tem uma origem greco-latina. Então, línguas que têm uma mesma origem, normalmente as palavras vão ter significados. Então, palavras que possuem a mesma origem, elas têm uma grafia igual ou semelhante, eu já vou mostrar um exemplo para vocês, e na sua grande maioria o mesmo significado. Aí existem algumas palavras aí que são os cognatos, os falsos cognatos, mas nós não vamos entrar no mérito dessa questão ainda para não confundir a cabeça de vocês. Por enquanto, guardem a ideia de que cognato é uma palavra de uma outra língua semelhante à minha, né, que ela pode ter a mesma grafia ou muito semelhante e o significado também. Tá? Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês a palavra hotel, escrita em português. Como é que eu vou falar a palavra hotel em inglês? Então, eu tenho aqui hotel em português, hotel em inglês, a grafia é a mesma e o significado é o mesmo, ou seja, são palavras iguais, são línguas distintas, português e inglês, mas as palavras são iguais na sua grafia, pronúncia um pouco diferente, iguais na grafia e iguais no significado. Onde é que eu quero chegar com isso? Vocês não precisam buscar o significado da palavra hotel num dicionário ou num tradutor eletrônico, porque ele já está dado para nós por ser uma palavra cognata. Eu posso confiar no significado dessa palavra de inglês para o português, porque ela tem a mesma grafia, né? Ela pode ter uma grafia muito parecida também, por exemplo, outra palavra bem comum aqui, computador na língua portuguesa, e em inglês é computer. Vocês podem perceber que ela tem na sua raiz aqui, ela tem a mesma escrita, a mesma grafia, só muda o finalzinho por conta da distinção das duas línguas, português e inglês. Então, são muito semelhantes, mas carregam a mesma ideia de uma palavra cognata. Ou seja, não é necessário vocês buscarem uma tradução para a palavra computer. Acredito que não seja necessário buscar dicionário, tradutor eletrônico, porque ela é óbvia. Ela é muito semelhante à língua portuguesa. Então, quando vocês estão lendo, vocês não têm essa necessidade de buscar uma tradução. Afinal de contas, o que significa computer? Partindo desse conceito de que uma palavra cognata tenha uma grafia igual ou muito semelhante da minha língua, que o significado também é o mesmo, então eu posso confiar nessa minha intuição e presumir que computer seja computador. Tá bem? Então, vamos fazer antes de eu trazer um exercício para vocês, vamos mostrar como acontece isso. Isso é bastante comum, porque a língua inglesa e a língua portuguesa, elas têm raízes, têm a mesma raiz, a mesma origem, né? São línguas
greco-latinas, originárias do grego, do latim e assim por diante. Então eu trouxe aqui um pedaço daquele texto do artigo inicial lá para vocês, só que na parte do resumo do abstract é escrito em inglês, só para vocês darem uma olhada rapidamente como acontece neste texto aqui e em vários outros textos a ocorrência de palavras cognatas. Eu tenho aqui, por exemplo, a palavra objective, destacado aqui em amarelo, objective, que significa objetivo. Outra palavra, encourage, que significa encorajar. A próxima, reflection, reflexão. Seguindo na segunda linha, school, escola. Education, educação. Literary, literária, literário, né? Promote, promover. Discussion, discussão. Problematization, problematização. Que mais? Representative, representativo, representativa. Authors, autores, né? Regional, regional, national, nacional, universal, universal, literature e assim por diante, tá? Então é comum nesses textos em língua inglesa nós encontrarmos muitas palavras que são cognatas. Claro, às vezes dependendo do tipo de texto, uns mais, outros menos, mas a ocorrência de cognatos na língua inglesa com a língua portuguesa é muito grande. Vocês percebam aqui que em 4 linhas nós encontramos 15 palavrinhas cognatas, tá? Então são palavras que são semelhantes à língua portuguesa, né? E que são dentro daquela classe que nós vimos das palavras-chave. Nós temos aqui objetivo, que é objetivo é substantivo, encorajar é verbo, reflexão é substantivo. Então eles são ou substantivos, ou verbos, ou adjetivos e que carregam um significado, tá bem? Então nós temos aqui, mas então como é que esses conceitos aí de palavra-chave e de cognato vão me auxiliar na leitura de uma outra língua? Eu já apresentei para vocês o que é a palavra-chave, já apresentei o que é o cognato. Então vamos ver. Leitura em outra língua, então. Quando nós nos deparamos com um texto em uma língua desconhecida, o primeiro impulso, como eu falei para vocês, naturalmente é utilizar um tradutor eletrônico. Hoje nós temos esse recurso disponível, é muito fácil aqui no celular, na nossa mão, qualquer texto de qualquer língua, eu busco um tradutor e eu transponho a língua estrangeira para a minha língua e consigo interpretar um texto, né? Só que, em algumas situações, vocês não vão ter esse recurso em mãos. Por exemplo, numa prova do Enem, testes de proficiência, ou situações de estudo, sala de aula, provas, etc., o uso desses recursos não é permitido. Por mais que eu utilize bastante um tradutor eletrônico, se eu for fazer a prova de língua inglesa do Enem, eu não posso contar com esse recurso. Eu vou ter que dar conta de uma prova, de um texto que está escrito em língua estrangeira, em língua inglesa, se vocês optarem pelo inglês ou espanhol, o texto está escrito numa outra língua e eu vou ter que me virar com esse texto, né? Ou ainda, pode ser até que você esteja numa situação que seja permitido o uso de um recurso eletrônico, só que vocês vão estar sem acesso. Pode acontecer da internet não estar funcionando, né? Eu não ter o acesso à internet naquele momento ali, eu preciso ler alguma coisa e esse recurso não vai estar disponível. Hoje em dia a gente depende demais da tecnologia, ela facilita a nossa vida, mas nós estamos de certa forma dependentes desse recurso, o que pode complicar a nossa vida aí na ausência desse recurso, tá? Então, o que eu vou fazer se eu não tiver mão desse recurso ou se eu estou numa situação em que eu não posso utilizar, tá? A situação é a seguinte, não precisa ficar nervoso, mantenha a calma, tá? Nós tínhamos, eu não sei a geração de vocês, mas na minha, quando nós estávamos nos bancos escolares, qualquer texto que desse para a gente em inglês, a gente pensava assim, eu tenho que traduzir, eu tenho que traduzir, eu tenho que traduzir. Então, nós vamos tentar aplicar esses conceitos que eu estou tratando para vocês aqui de palavras-chave e palavras cognatas para que vocês consigam construir uma ideia do texto. Não é ler o texto em todas as suas palavrinhas, mas construir uma ideia principal e conseguir buscar respostas para as situações que eu estou lidando, para as situações com as quais estão lidando. Vamos fazer então um pequeno exercício, tá? Um pequeno exercício de leitura em língua inglesa, utilizando apenas esses conceitos aí de palavra-chave e palavras cognatas, tá? Vamos ao exercício. Observe o texto a seguir. É aquele mesmo textinho que eu coloquei os exemplos onde a gente buscou as palavras cognatas, tá? Eu vou utilizar as mesmas palavras cognatas, só que o que vai guiar agora esse meu exercício é a seguinte pergunta. Eu quero que vocês me digam, a partir desse texto que está apresentando para vocês, que eu estou apresentando para vocês aí na tela, qual é o objetivo do projeto que está sendo descrito nesse texto, o projeto Café com Livros, aquele que eu apresentei para vocês lá no início. Qual é o objetivo desse projeto? Então, essas palavras todas nós fizemos no exercício anterior, nós buscamos os cognatos. Então, o objetivo, né, aqui está ali destacado em amarelinho, é uma palavra cognata, o objetivo é encorajar, já tinha também discutido, o quê? Uma reflexão, aonde? Na escola, encorajar uma reflexão
na escola, sobre educação literária e também promover, percebam que a palavrinha está aparecendo aqui, e promover a discussão e problematização sobre autores representativos do quê? Da literatura regional, nacional e universal. Ou seja, eu estou respondendo uma pergunta, eu fiz uma proposta de pergunta, digamos que isso aqui seja a questão do Enem para vocês. Qual é o objetivo do projeto do texto apresentado acima? Vocês não vão ter que ler todas aquelas palavrinhas para construir uma frase. Então, nós trabalhamos aqui com as mesmas palavras que eu destaquei no slide anterior sobre palavras cognatas, só que agora nós organizamos elas. Tá? Percebam que todas essas palavras que estão em vermelho aqui na minha resposta, e junto com o objetivo, não botei em vermelho, mas todas elas aqui são as que nós buscamos, são as palavras cognatas e que também são palavras-chave. Só que nós colocamos algumas palavrinhas aqui no meio para dar coesão e coerência no texto. Essas palavrinhas que estão em preto, vocês não precisaram buscar na tradução. Nós apenas organizamos as palavras de maneira que ela formule um texto coeso e coerente. Essas palavrinhas que estão em preto são aquelas que eu falei para vocês lá no início que são de estrutura, elas não carregam significado. Se nós lermos apenas elas, não vai fazer sentido nenhum. Vamos ler só as palavrinhas em preto aqui. Ó. Uma, na, sobre, e, sobre, da, não me diz nada. Elas são palavras de estrutura, elas não são substantivos, não são verbos, não são adjetivos. Aqui é numeral, preposição, etc. Preposição, conjunção. Então, essas outras classes de palavras não se prestam a trazer significado. Elas não são palavras-chave. E aqui, então, só para mostrar para vocês, então. Tá bem, pessoal? Então, esse exercíciozinho aqui quase que finaliza essa minha videoaula, só para concluir, então, para vocês se lembrarem. Então, quando vocês tiverem que fazer uma leitura em língua inglesa, como é que vocês vão apresentar, como é que vocês vão aplicar esses dois conceitos que nós estamos tratando aqui de palavra-chave e de palavras cognatas? Primeiro, eu vou selecionar a parte do texto onde se localiza a informação desejada. Digamos que vocês estivessem numa situação de prova, como aquela que eu coloquei antes. A pergunta é, qual é o objetivo do projeto? Vocês vão fazer um scanning visual. Existem estratégias que eu não comentei aqui, porque eu disse para vocês no início que o vídeo ia ser curto, né? Existe skimming e scanning, eu vou deixar na página o link para que vocês possam ler um pouquinho mais sobre isso. Mas, enfim, vocês vão selecionar o texto de interesse, aquele texto da língua inglesa que eu preciso ler, ou uma parte dele, né? Primeiro eu seleciono, é daqui que eu preciso tirar a informação. O segundo passo, eu vou procurar nesse texto, então, os cognatos, toda e qualquer palavrinha que eu conseguir fazer essa relação que é semelhante da língua inglesa com a língua portuguesa. Essas palavras, normalmente, esses cognatos vão ser também palavras-chave. Dificilmente vou ter uma palavra cognata que não seja uma palavra que carregue significado. E, por fim, depois de ter selecionado essas palavras dentro do meu texto de interesse, do meu parágrafo ou da frase, eu organizo essas palavras, dando coesão e coerência no texto que resulta. E assim vocês formulam uma resposta. É claro que tem muito mais informação ali no texto, mas para vocês fazerem uma primeira resposta, uma primeira abordagem textual, com isso que eu estou apresentando para vocês aqui, já vai ser suficiente. Tá, pessoal? Então, acho que esse aqui é o último slide desta videoaula. Eu vou colocar para vocês, então, na plataforma, além desta videoaula, vocês vão ter acesso a mais alguns links para que vocês leiam um pouquinho mais a respeito e aprofundem um pouco mais sobre estratégia de leitura. Essa videoaula aqui é só para apresentar para vocês esses dois conceitos, que são, na minha opinião, os mais importantes, dar conta dessa situação de buscar palavras cognatas e verificar se essas palavras cognatas de alguma forma são palavras-chave e a partir delas vocês construírem uma ideia inicial do texto. Claro que uns de vocês vão ter capacidade de ler mais, outros vão ter capacidade de ler menos. Alguns que já têm um conhecimento, já estão iniciados no conhecimento da língua inglesa, além dessas palavras que são cognatas, vão conseguir formular também o seu texto a partir de palavras que não são cognatas, mas que vocês conhecem. Mas isso tudo aí vem com o tempo. Nós, então, como assunto inicial, para apresentar para vocês esses dois conceitos de palavra-chave e cognato são suficientes. Nas próximas aulas aí, nós já vamos estar entrando no assunto específico da língua inglesa, mas sempre, como eu expliquei no vídeo lá sobre a apresentação da disciplina, nós vamos sempre estar tratando de aspectos da língua inglesa associados à habilidade de leitura. Tá bem, pessoal? Então, vou encerrar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Nós nos vemos, então, no próximo vídeo já sobre o assunto, possivelmente vai ser na nossa aula de pronomes. E nós temos também o nosso Meet presencial aí para a gente poder conversar melhor. Tá bem? Então, encerrando. Tchau, tchau.